Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Dei uma folga para vocês semana passada, né? Não pus a minha carinha por aqui. E hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo do terceiro bimestre, que a gente fala sobre Goiás. E o nosso último tópico, a gente vai trabalhar sobre a cidade de Anápolis, a nossa cidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história e também um pouquinho sobre a economia. Talvez a aula fique um pouquinho extensa, mas eu não queria demandar 2 semanas para a gente falar sobre essa temática, até porque nós precisamos começar o conteúdo do quarto bimestre também. Então, vamos lá. Eu vou fazer um apanhado histórico com algumas imagens aqui bem antigas. Vou tentar ser sucinta, principalmente nessa primeira parte, só para a gente ter uma noção mesmo da história da nossa cidade, entender um pouquinho sobre isso e aí a gente conseguir debruçar melhor sobre a questão econômica que eu já tinha comentado com vocês, até quem esteve na nossa aula ao vivo, né, há 15 dias atrás. Eu falei que nós teríamos essa aula, né, sobre a questão da economia de Anápolis. Então, vamos lá. Eu vou dividir essa parte da cidade, da história, né, na verdade, em algumas fases, de determinados períodos, para a gente facilitar esse processo. Então, olha aí, a primeira fase que nós vamos falar é a fase de 1870 a 1900. Havia o povoado, né, dentro do território de Pirenópolis, e até então, Pirenópolis já existia, então Pirenópolis é bem mais antigo, obviamente, do que Anápolis. E aí, o que que acontece? Ó, a localização permitiu o povoamento. Então, o local onde Anápolis é hoje era um local estratégico, o que ocasionou o surgimento da cidade. Muito se escuta do burro que empacou, que prometeu, da construção da igreja, né? Não sei se vocês já ouviram um pouco dessa história, mas não foi bem assim que a história aconteceu. A verdade é que o local onde Anápolis é hoje era um local privilegiado, principalmente por ter água, e ficava numa rota dos tropeiros de passagem, principalmente de Pirenópolis para outra parte de Goiás, ali próxima à cidade de Goiás. Então havia esse trânsito de pessoas. E aqui acabou se tornando um local propício para um pouso, digamos assim, um local de descanso, porque tinha água em abundância, era um local propício, a localização em si. Como essa rota, né, acabou sendo muito utilizada e acabou ficando muito corriqueiro isso, começou então algumas pessoas a se estabelecerem aqui nessa região, no chamado Córrego das Antas. Por que Córrego das Antas? Porque tinha anta? Sim, porque tinha muita anta. Então, esse foi o nome que levou. E aí, o que que acontece? Essas pessoas começaram a se estabelecer aqui. E é aí que surge o povoamento, né, que virá se tornar a nossa cidade tão conhecida aí, uma das mais antigas, né, que nós temos aqui no nosso estado. Então, aqui era um entroncamento de rota, de passagem. E aí, isso acabou facilitando esse processo. Logo em seguida, né, gente, as pessoas não podem se estabelecer num local que já pensa o quê? Vão construir uma igreja, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas faziam, edificavam nas cidades, era uma igreja. E aí logo veio a doação de terras para construir a Capela de Santana, que é onde fica a Igreja Santana, ali no centro, né? Então, para baixo da Igreja Santana, tem um córrego. É exatamente o quê? O córrego das Antas, exatamente o rio, né, que os tropeiros faziam uso daquele rio naquele momento. Então, tá tudo relacionado, tá? Em 1873, nós tivemos a promoção da Capela de Santana para a Paróquia de Santana e de povoado à freguesia. Então, passamos a chamar a freguesia de Santana das Antas exatamente por causa da quantidade de anta que existia no curso d'água que passava ali. Em 1887, né, passamos à Vila de Santana das Antas. Então, essa é a primeira fase. Aqui nós temos uma imagem, tá? Essa imagem está disponível no Museu daqui de Anápolis. Sim, nós temos um museu, até próximo ali, inclusive, da Igreja Santana, não sei se vocês conhecem. Aqui nós temos essa imagem como era, né? Como é que se iniciou esse processo, como é que era essa rota de passagem, os pousos, as casas daquele momento. A segunda fase é de 1900 a 1930. Então, em 1907, a Vila de Santana é promovida à condição de cidade, desmembrando-se de Pirenópolis e recebe o nome de Anápolis. Por que Anápolis? Exatamente por causa da primeira igreja que foi construída, que era dedicada, né, uma homenagem a Santana, a avó de Jesus. E aí, a gente, em 1907, institui-se de fato a nossa cidade, a cidade de Anápolis. Então, a gente já não tem mais aquela obrigatoriedade, né, de responder aos nossos atos para Pirenópolis, porque nós éramos submetidos, né, era uma vila pertencente a Pirenópolis.
Em 1911, nós temos a chegada dos sírios, que rapidamente se destacaram na atividade comercial, sendo o primeiro deles o senhor Miguel João. Os sírios, eles se estabeleceram numa parte muito comercialmente forte, né, que hoje é conhecida ali no centro, que é a Rua dos Turcos, que é a General Joaquim Inácio. Ali, boa parte daqueles estabelecimentos pertencem ainda a essas famílias que migraram para cá em 1910, tá? Em 1911, né, que eles chegaram aqui. E nós temos muitos nomes fortes dentro da nossa cidade com esses sobrenomes Rajar, Bitar, porque são todos descendentes dessas famílias que vieram para cá nesse período. Em 1920, nós temos a ligação de Anápolis com a estação final da ferrovia em Goiás. Na época era chamada de Roncador, localizada hoje no município de Urutaí, beneficiando-se dos trilhos antes mesmo da chegada de seu território. Então aqui nós temos um outro ponto importante, que é a ligação da ferrovia. Em 1927, é fundado o Hospital Evangélico Goiano, o primeiro hospital da cidade, né? E vocês sabem que é ainda o nosso hospital, ainda existe esse hospital, né? Um hospital muito famoso, um hospital particular, e foi o primeiro. Então aqui, ó, a Rua General Joaquim Inácio, no início, quando os sírios chegaram, então esse aqui é em 1935, hoje ali é um centro, é uma parte do centro da cidade que tem inúmeras lojas, a maioria dessas lojas ainda pertence a essas famílias, mesmo que elas não sejam donas das lojas, mas são proprietárias ali, né, do local e alugam ali. Então é uma rua muito forte, né? Aqui ela não é tão atual, essa foto, né? Mas é a mesma rua, que é a Rua do Floresta, para quem ainda tá meio perdido aí, qual rua é essa? A Rua General Joaquim Inácio, né? É a Rua do Floresta, aquela que sai ali no terminal. Aqui nós temos o fundador do Hospital Evangélico, que é o Dr. James Funston, tá? E aqui, ó, o hospital. Se vocês observarem, essa partezinha aqui ainda existe, né? Ainda é preservada essa parte do hospital ainda lá, mesmo com todas as ampliações, as reformas, tá? Então aqui é o Hospital Evangélico. Todo mundo sabe onde fica, né, gente? Ali no centro. Espero que sim. Quem for daqui de Anápolis, pelo menos, tem que saber, né? Bom, a terceira fase em 1932, Anápolis ela tem a maior plantação de café do estado. Isso perdura hoje? Não, né? A gente sabe que não, que Anápolis, depois a gente vai falar sobre economia, vai ver que a nossa economia não está voltada para a agricultura. E aí a gente começa a ter os preparativos para receber a ferrovia. Em 1935, a chegada dos trilhos suprindo a deficiência da rede rodoviária. Em 1935, é instalada a paróquia do Bom Jesus, que fica ali no centro também, né, em frente à Praça Bom Jesus, e que passa a ser a sede da diocese da cidade, num futuro, né? A Igreja Santana, que foi a primeira igreja a ser construída, né, acaba perdendo um pouco do protagonismo para quando é construída a paróquia Bom Jesus. E aí nós temos também nesse período aqui a política Vargas, que foi a primeira marcha para o oeste. A gente já comentou isso em algumas aulas anteriores aí, da importância da marcha para o oeste, principalmente para a ocupação, para o aumento populacional, não só de Anápolis, como de Goiás como um todo. Em 1933, nós temos com a construção de Goiânia, Anápolis assume o papel de fornecer o necessário ao consumo eólico. Então, Anápolis teve um papel importante tanto na construção de Goiânia como de Brasília, que a gente vai falar agora. Aqui, ó, a Praça Americana do Brasil. Qual que é a Praça Americana do Brasil? É onde fica ali em frente ao terminal, aquela Praça do Avião, né? Que o pessoal fala Praça do Avião. Aqui é a inauguração da estação ferroviária, que é ali do lado do terminal, né? Até inclusive havia o terminal antigo, foi derrubado aquele terminal, exatamente para preservar esse monumento histórico, que hoje lá, acho que não sei se é um museu, não é aberto a visitação, nada é aberto nesse momento, na verdade, né? Mas é um museu, tá? Há a expectativa de que se torne um museu ali, né? Que fica nesse local aqui, ó. Tá vendo? Hoje aqui, porque essa foto é um pouco antiga desse material dessa aula, mas já tá bem diferente, né? Essa parte aqui do terminal não existe mais, foi destruída. Aqui é a Igreja Bom Jesus, quando ela foi construída. Se a gente observar, a mudança é mínima, né? Mudou pouquíssimas coisas em relação mais assim, um aumento mesmo da igreja em volta aqui e tal, mas a estrutura da igreja continua praticamente a mesma. Bom, até 1933, Anápolis não tinha banco. Em 1934, a Agência do Banco Hipotecário e Agrícola
do estado de Minas Gerais veio de Vianópolis para o município. Então, foi quando a gente teve o nosso primeiro banco. Em 1939, a fusão do Banco Hipotecário e Agrícola e o Banco Mineiro da Produção originou o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. E aí, em 1946, vai surgir de fato, né, o primeiro banco anapolino, que é criado, que é o Banco Comercial do Estado de Goiás. Aqui, ó, eu não sei exatamente onde fica esse prédio hoje, se ele ainda existe atualmente, né? Mas esse era o prédio onde ficava o banco hipotecário. Aqui, ó, é o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Esse aqui, hoje, se eu não estiver enganado, não, eu pensei que fosse o. Ah, aqui, sim, sim, lembrei. Esse prédio aqui hoje, que já foi um banco, hoje ele é a Secretaria de Cultura da cidade. Fica bem na Praça Bom Jesus, né? Quando a gente passa pelo chafariz, do lado de lá do chafariz. Acho que tem uma imagem aqui pra gente ver. Bom, não tem a imagem, mas tudo bem. Acho que mais pra frente talvez tenha. A quarta fase que nós temos aqui, de 1950 a 1970. Então, na década de 50, nós temos a construção da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, né? E aí começa a funcionar o Sanatório Espírita também de Anápolis, então na década de 50. O Hospital Santa Casa, nós sabemos que ele ainda tem uma grande importância, até porque ele é um hospital público, né? Filantrópico, na verdade, e que atende aí a necessidade de uma grande parcela da população napolina até hoje. E aí nós temos nessa fase a segunda marcha para o oeste, que vai ser a construção de Brasília, que a Anápolis vai ter um suporte para a construção de Brasília. Ela vai ser o local mais próximo, mais bem estruturado de Brasília, né? Então a Anápolis vai ter um papel muito importante dentro desse processo. Em 1956, Juscelino visita Anápolis e cria a nova CAP, Anápolis Suporte para a construção de mais uma capital. Então, quando foi decidida a construção de Brasília, essa assinatura desse documento, quem fez foi feita aqui em Anápolis por Juscelino Kubitschek, num local próximo ali ao aeroporto de Anápolis. Nós temos sim um aeroporto e é um local que é preservado, tá? Meio abandonado lá, mas existe, né, uma preocupação em manter aquele local com uma história e tal. Goiânia começa a ganhar uma dimensão muito grande, começa a crescer vertiginosamente, né? E Anápolis vai começar a ficar entre essas duas grandes capitais, tá? Mudanças das de circulação de ferrovias para rodovias, isso vai ser importante para Anápolis, porque no futuro próximo ela se tornaria um grande entroncamento de rodovias, nós vamos ver isso quando a gente fala sobre a questão da economia. E aí a gente começa a ter vagões destinados a Anápolis eram insuficientes diante do volume exportado, né? A ferrovia não comportava mais volume de exportação, daí a necessidade, né, da questão das rodovias. A influência de Brasília no crescimento populacional de Anápolis, de operários desprovidos de trabalho em Brasília. Então, eles não tinham, principalmente os nordestinos, que foram boa parte que construiu Brasília, acabaram vindo para Anápolis porque eles não tinham a menor condição de permanecer, não tinham lugar, não tinham como se sustentar dentro de Brasília, acabaram migrando para Anápolis, que era a cidade mais estruturada, próxima a Brasília. Então, nós temos parte do crescimento populacional de Anápolis está relacionado com isso também, tá? E expansão aí do sistema viário, duplicação da Avenida Brasil Norte, por exemplo. Então, aqui, né, a foto de quando foi anunciada, né, a construção de Brasília, a nova capital. Aqui nós temos a ampliação, a duplicação da Avenida Brasil Norte. Vocês imaginem, né, gente? O que que é isso? O que que é a Avenida Brasil Norte hoje? Né? Olha o que que já foi um dia. E a quinta fase que nós temos aqui, ó, de 1970 a 1990, ó. Na década de 70, nós temos o início da construção da base aérea, que hoje não é mais chamada de base aérea, é chamada de ALA 2, né? Mudou-se o nome dela recentemente. Aqui não tem a data, mas no outro slide tinha. A inauguração do Parque Antônio Marmo Canedo, que é a nossa conhecida e saudosa matinha, que nem passando na porta a gente tá mais, né? Mas a nossa matinha foi fundada aí, né, dentro dessa fase, né? Aí na década de 70, se eu não estiver enganado, em 1973. Em 1976, o presidente Ernesto Geisel inaugura o DAIA. Então, o DAIA vai ser outro ponto extremamente importante, a gente vai mencionar logo mais, em relação à economia napolina. Em 1983 é inaugurada a Praça do Ancião, que é aquela praça da prefeitura ali, né, que antecede a prefeitura. Em 1986, o terminal rodoviário urbano se estabelece na Praça Americana do Brasil, e que não é mais, né? A gente já sabe que mudou também.
né, o terminal rodoviário urbano acaba migrando, né, lá para próximo hoje, onde é o Brasil Park Shopping, que é claro que o terminal rodoviário não antecede a ele, né. Aqui na década de 70, a construção da base aérea, né, da atual Ala 2. Aqui, uma foto emblemática para a gente ali da escola, né? Que é a inauguração da Matinha. Olha a quantidade de gente, como era, né? A gente sempre conhece como Matinha, mas na verdade chama, né, Parque Municipal Antônio Marmo Canedo. Aqui é onde foi construída a prefeitura. Professora, mas onde está essa água? Embaixo da prefeitura. Sim. Né? Eles canalizaram o córrego das Antas e construíram a prefeitura em cima. Ideia genial, né? Não é à toa que aquele local ali tem grandes problemas de inundação, não tem nada que faça que resolva aquilo ali, exatamente por isso, né? Porque nós temos um rio, o que nós vamos fazer com ele? Canalizar e construir em cima dele. Muito inteligente. Então, é um local que vai dar problema pro resto da vida. Enquanto houver construção ali, canalizar o rio, e é isso que vai acontecer. Vamos lá. Aqui nós temos a Prefeitura Municipal de Anápolis, e que hoje é a Secretaria de Cultura. Falei que tinha a fotinha aqui, ó, que hoje é a Secretaria de Cultura, né? Fica bem ali na praça. Aqui é a cadeia pública, né? E agora virou uma escola de artes, que fica ali depois da General, 2 ruas abaixo da General Joaquim Inácio, né? Que é o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que também já não existe mais, né? Que era construído ali em frente à Praça Bom Jesus, tá vendo? Aqui ele já foi desativado, né? Tá todo. Já tiraram essa frente aqui dele toda. Fica ali de frente a Praça Bom Jesus. Tudo ficava ali na Praça Bom Jesus, né? Aqui é o Cine Santana, então Anápolis tinha esse cinema. Ele também foi desativado. E hoje ele é o Santana Box, né? É o antigo cinema da cidade. Ele tem, né, um monte de lojinhas ali dentro. E ali já foi o primeiro cinema da cidade de Anápolis. Aqui é a construção da Caixa d'Água, que fica ali na Avenida Pedro Ludovico, que é a Caixa d'Água 2012, que é uma casa antiga que fica ali na rua 15 de dezembro, não sei se vocês já perceberam, prestaram atenção. Tem uma outra também, ó, essa, né, que segue o padrão de construção muito parecido com o de Goiânia, que segue o mesmo linha arquitetônica, né, que é o Art Deco, que é Goiânia, a maior parte das construções são nesse modelo arquitetônico. E aqui é um croquis. O que é um croquis? É um desenho de uma tentativa de um mapa de uma representação. Então, aqui, ó, acredita-se, deixa eu passar aqui o cursor para vocês verem, que aqui era a igreja, né, de Santana, que são os caminhos, e aqui, muito provavelmente, era o Córrego das Antas, tá? Então, era um desenho bem antigo que foi encontrado um registro da cidade. Aqui é a Igreja Santana, né? Isso em 1937. E aqui ela no ano de 2012. Ela atual não mudou praticamente nada, né? Essa aqui é ela. Então, descendo aqui essa rua, né? Chega ali no fundo, nós encontramos com o Córrego das Antas. Essa aqui é a parte histórica. Agora nós vamos começar a parte econômica, tá bom? Então vamos lá, pessoal? Vamos para a segunda parte, tanto para a última parte, tanto da aula quanto do conteúdo do terceiro bimestre, né? Vamos lá, que agora só mais o quarto bimestre. Só, né? Vamos lá. Bom, agora nós vamos tentar, assim, caracterizar a economia napolina. O que está presente, o que compõe essa cidade, ou o que explica a economia dessa nossa cidade, tá bom? Bom, para começar aí, ó. Anápolis, Goiânia, né? Anápolis como um eixo entre as duas capitais, né? Tanto a do estado quanto a do país. Eu acabei de mencionar isso para vocês. Então, a localização estratégica do município que se situa entre a capital do estado, Goiânia, e a capital federal, Brasília, faz com que Anápolis se localize no cruzamento de 2 eixos rodoviários importantes. Em consequência, possibilitou um enorme desenvolvimento econômico do município. Anápolis, mesmo localizada entre duas grandes metrópoles, se destaca no cenário nacional e regional. Então, observem no mapa. Então, nós temos Anápolis aqui, Goiânia e Brasília.
Tá vendo essas linhazinhas? Todas são rodovias. Então, Anápolis é o entroncamento dessas rodovias. Então, essa localização privilegiada vai influenciar em muito no desenvolvimento econômico de Anápolis. Bom, outro ponto que a gente precisa citar é a questão da existência do DAIA, né? Já mencionamos aqui, quando a gente falou da questão histórica, quando foi fundado o DAIA. O que é o DAIA? É o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Para que serve, né? Então, é um espaço destinado pura e simplesmente para o estabelecimento de indústrias e empresas, para N ramos. Por que isso é um ponto positivo para a economia? Porque ali é um local que vai ser propício, desenvolvido, um local que vai ter diversas vantagens, principalmente fornecidas por parte do estado de Goiás, para que as indústrias e empresas se estabeleçam ali. Desde a fornecimento de terreno, isenção de imposto por um período, tudo como uma forma de incentivo para que essas empresas, essas indústrias se estabelecessem ali. Então, aqui que ele fala, ó, se consolida como um dos mais importantes e mais bem estruturados complexos industriais de Goiás, efetivamente colocando Anápolis como uma das principais cidades em desenvolvimento do estado de Goiás. Contém o maior complexo farmacêutico da América Latina, tá? Como, por exemplo, o Laboratório Teuto e por aí vai, entre tantas outras laboratórios farmacêuticos que existem ali no DAIA. Então, o DAIA, tá vendo no mapa aqui, essa parte alaranjada, rosa, não sei, né, como vocês vão enxergar aí, é essa partezinha aqui. Então, ele acaba sendo um ponto positivo que vai contribuir muito para o desenvolvimento da economia napolina. Bom, outro ponto é a estação aduaneira interior, que é o Porto Seco. O que é o Porto Seco? É um porto sem mar, por isso, Porto Seco, certo? O que o Porto Seco faz? Ele fica ali no DAIA, é uma empresa privada, onde ela traz a proposta de ajudar no processo de desembaraçamento de produto. Por quê? Quando chega produtos vindo de outros países para abastecimento dessas empresas, existe uma série de burocracias e normas que têm que ser cumpridas. E aí, às vezes, esses produtos chegam, às vezes, no Porto de Santos e em vários outros portos que tem, né, no país. E aí, para a empresa não precisar se deslocar até esses portos para poder fazer esse processo de desembaraçamento, eles pagam uma taxa para que esses produtos cheguem até o Porto Seco e que eles consigam realizar todo esse processo. Não pensem vocês que quem faz o uso do Porto Seco são as indústrias que ficam somente aqui em Anápolis. Muitas empresas de todo o estado acabam fazendo uso desse serviço e de muitos outros, porque ela não oferece só esse, para facilitar, por causa da localização mesmo. Ela também oferece serviço, por exemplo, de armazenamento, de uma série de coisas. Então, a infraestrutura dessa empresa ela é gigantesca. Ela é uma coisa assim fenomenal. Se vocês tiverem interesse, eu acho que no site deles vocês conseguem fazer uma visita virtual. Até cinema dentro da empresa tem, para vocês terem uma noção. Então, ele fala aí, ó, faz o desembaraço das importações e agiliza as exportações estaduais, o que torna o município uma cidade inserida no comércio internacional e um importante polo goiano de comércio exterior. A posição logística de Anápolis é o diferencial do município. O Porto Seco Centro-Oeste ocupa a posição de destaque entre as grandes empresas de armazenagem e serviço aduaneiro no interior do Brasil. O Porto Seco de Anápolis é uma das empresas privadas que mais aplica em logística no Centro-Oeste e que mais atrai investimentos. Então, para vocês terem uma ideia, né, da importância do Porto Seco, tanto para o desenvolvimento de Anápolis, como também para a economia goiana como um todo. Anápolis se encontra entre as maiores economias do estado. Então, é o terceiro maior município em número de população do estado de Goiás, e nos últimos anos o município vem se consolidando como centro distribuidor de mercadorias. Então, observem aqui, em relação à população, a gente já falou sobre isso, né, no início desse nosso conteúdo de Goiás. Então, nós temos Goiânia com 1.300.000 do último censo, esse valor, tá, pessoal? Aparecida de Goiânia com 465 e Anápolis com 338 mil. Não sabemos ainda quando virá o próximo censo, né? Porque o censo que seria esse ano foi adiado por causa da pandemia. E aqui nós temos o valor do PIB. Isso é do ano de 2009. Então, pra vocês terem uma ideia. Então, Goiânia,
21 milhões, Anápolis 8 milhões, Aparecida de Goiânia 4 milhões. Então, em relação à PIB, nós estamos à frente de Aparecida de Goiânia o dobro, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui nós temos a participação dos 10 maiores municípios em relação ao produto interno bruto de Goiás. Então, olhem a participação de Anápolis, né? Isso aqui 2002, 2008, 2009. Se a gente observar, houve um crescimento muito interessante nos últimos anos. Então, nós pulamos aí de 6,7 para 9,5 e vimos que houve uma diminuição, né, do papel de Goiânia. Então, talvez a gente tenha abocanhado uma parte aí desse PIB, dessa né, parcela do PIB dentro do estado de Goiás. Seguido por Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Catalão, Senador Canedo, Itumbiara, Lusiânia, Jataí e São Simão. Os 10 maiores municípios goianos em relação ao PIB, tá? Então, nós temos 2008, ó, Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Catalão, Senador Canedo, Itumbiara, Jataí, Lusiânia e São Simão. E aqui nós já temos, né, um aumento significativo de Anápolis, uma diminuição de Goiânia e um aumento, uma distância, né, aumentada em relação ao terceiro lugar, que seria Aparecida de Goiânia. Aqui nós temos um mapa mostrando o PIB municipal por classe. Então, Anápolis sempre se destacando entre os municípios. Então, as cores, né, mais fortes, nós temos aí Goiânia e Anápolis. Depois nós temos Aparecida de Goiânia, Lusiânia, Rio Verde, Jataí, Tumbiara e Catalão. Agora aqui nós temos os municípios que vão se destacar na atividade agropecuária. Se a gente observar aqui, Anápolis já não aparece. Por que não? Porque a nossa economia não está voltada para a atividade agropecuária. Lembra quando eu mencionei em algumas aulas anteriores que o sudoeste goiano, né, a parte sul goiana era onde se destacaria nessa produção? Então observe como esse mapa não me deixa mentir. Esse verde mais escuro são os municípios que mais se destacam em relação à produção agropecuária, tá? Então aqui Anápolis já não aparece. Aqui nós temos no setor de indústria. Aqui Anápolis já vai aparecer, né? Anápolis, Goiânia, Rio Verde, aqui é Catalão, aqui acho que é Itumbiara e aqui São Simão, e aqui Lusiânia, né? E aqui nós vamos ter lá em cima, mas ainda um pouco claro, Minasul. Então, esses são os municípios que mais vão destacar dentro do setor da indústria, e Anápolis vai aparecer. E aqui, ó, valor adicionado aos serviços por classe. Então, aqui, ó, opa, voltando, opa, aqui, ó, Anápolis vai aparecer? Sim, né? Então, aqui é o setor de serviços. Então, nós temos Anápolis, Goiânia, Rio Verde, Jataí, Tumbiara, Catalão, Lusiânia, Valparaíso de Goiás. Opa, quem tá nervoso aqui. Então, todas essas cidades vão se destacar. E Anápolis, então, se destaca também dentro do setor de serviços. Então, nós vimos que Anápolis se destaca dentro da questão da indústria, se destaca no questão dos serviços, mas não se destaca na atividade agropecuária. Mas o que será que é a maior participação, o que mais compõe a economia napolina? Serviços ou indústria? O que vocês acham? Vamos descobrir? Ó, qual que é a maior? 38%. O que é 38%? Serviços. Depois a gente vem com a indústria, depois impostos e 1% só de agropecuária. Mas o que é isso, professora? Serviço? O que é isso? Por que o serviço é maior que a indústria, sendo que nós temos o DAE e N indústrias aqui em Anápolis? Vamos entender por quê. Porque, na verdade, serviços são o quê? Serviços de banco, escola, comércio, tudo isso se denomina dentro do serviço. Como nós temos uma grande quantidade de indústria e essa indústria emprega uma grande quantidade da parcela da população, essa população acaba gastando aquilo que recebe nos serviços da cidade e acaba movimentando uma grande quantidade de dinheiro, de volume de dinheiro nesse setor, tá? Por isso que o serviço acaba sendo um pouco, mesmo que pouco, maior do que a indústria, porque esse salário, esse dinheiro dessas pessoas que estão empregadas dentro das indústrias, principalmente, acabam sendo gastos e movimentando o setor de serviços. Bom, gente, essa foi a nossa aula, as características aí da nossa economia, vimos os pontos positivos que acabam levando a Anápolis para um cenário
importante e de destaque dentro do estado como um todo, né? Vimos aí como se caracteriza essa economia anapolina, o que é importante, e vimos também o processo histórico de formação e desenvolvimento da nossa cidade. E hoje aqui a gente encerra o nosso conteúdo e na semana que vem é feriado, mas na outra a gente se encontra já começando o conteúdo do quarto bimestre. Um abraço para vocês e até a próxima.